só pelo fato de fazer arte, de subir no palco, ou entrar numa sala de aula, ou num espaço de ensaio, a gente já está fazendo a militância, né? Por que que eu digo isso? Porque a gente vive num país onde a predominância é a arte hegemônica, né? O mestre é o hegemônico, o eurocêntrico. Então, quando a gente chega com com o nosso corpo negro, né? Antes de qualquer coisa, a hora que a gente chega já com o corpo negro, nós já estamos fazendo militância. Quando eu subo no palco, eu subo, para mim eu já estou fazendo indiretamente, sim. Talvez não tanto, né? Tem gente que vem mais com bem mais ênfase do que eu, né? Com bem mais, mas eu me sinto uma militante indireta, sim, porque cada coisa que eu abro minha boca para cantar, mesmo quando eu abro a boca para cantar Vila Lobos, por exemplo, né, que não é uma música que eu estou fazendo militância assim. Eu acho que só por existir e por tentar e achar o meu espaço, né, mostrar a minha arte, eu estou militando, sim. E acho que o fato a gente se expressa na arte, que é uma forma muito sutil de resistência também. É uma forma, eu não sei se a palavra seria essa, mas é doce militar com a arte. É divino militar com a arte, sabe? Isso traz benefícios? Traz e não exclui também a outra militância, porque a gente, eu acho que todos nós aqui, de certa forma, a gente está militando em outros grupos também, fora dos palcos, né? Fora das apresentações. A gente põe o nosso corpo a serviço da militância na arte e em outra instância. Eu queria só pedir licença, posso ler? Não sei se vocês conhecem o Magno Assis, é um poeta negro do Rio de Janeiro, periférico, que eu sou apaixonada. E quando você começou a falar a pergunta, eu me lembrei desse texto dele, que é o seguinte: luto para ver meu povo de cabeça em pé. Luto para ver meu povo de cabelo em pé e com os pés no chão, sem âncora, para voar sem asas como o vento. Seremos livres como merecemos, seremos reis e rainhas. E acho que quando a gente sobe no palco, quando a gente dança, quando a gente consegue se mostrar, assim, do jeito que a gente é, sem preocupar com o padrão, sem preocupar com o que está aí e que fala bem o contrário, né, da nossa beleza, que às vezes não enxergam até o nosso potencial, é muito difícil a gente, como artista negro, ter um espaço. Né? Quantos negros estão aí na arte e são reconhecidos da maneira que merecem? Né? Então é isso. A gente, no palco, a gente luta para ser rei e rainha, para mostrar aquilo que a gente tem de melhor e de uma forma muito doce, muito sutil. A Lei 10.639 de 2003 completou sua maioridade em nosso país esse ano. Em seu desdobramento, temos a Lei 11.645 de 2010, que amplia os currículos quanto ao conhecimento das culturas negras indígenas. Porém, o efetivo cumprimento dessa legislação passa por desafios curriculares, formativos e no próprio projeto político-pedagógico escolar. O entendimento dessas tratativas, observando as práticas pedagógicas sugeridas nas diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, para a tratativa com a Lei 10.639 de 2003, não alcançaram o percurso desejado. Né? E aí fica a pergunta, gente, o que podemos fazer para atingir essas metas desejadas? E aí, emendando com essa pergunta também, vocês acreditam que grande parte do empoderamento negro de hoje foi influenciado por essa lei? Está aberta a palavra. A sua pergunta, Rogério, ela vai nessa direção aqui. Convivem no Brasil de maneira tensa a cultura e o padrão estético negro e africano e um padrão estético cultural branco e europeu. Porém, a presença da cultura negra e o fato de 45% da população brasileira ser composta de negros, conforme o IBGE, não tem sido suficiente para eliminar ideologias, desigualdade e estereótipos racistas. DCNs, né?
Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013. Então, assim, começando a sua resposta, acho que não. Acho que o negro não se empodera a partir de uma lei. O negro se empodera a partir de um quilombo, a partir de um movimento social, um quilombo ancestral, de um movimento social contemporâneo, e se institucionaliza numa lei. Então, instituir uma luta numa lei não garante a política pública para que as condições históricas que foram dadas cessem de serem reproduzidas no cotidiano da sala de aula, por exemplo. Né? Eu estou num lugar hoje, e eu falava isso com o nosso amigo Honorato, né, nessa semana ainda, numa outra roda, eu estou num lugar hoje que é exclusivamente branco. E eu estou lá, pintando. Estou pintando de preto a situação toda, né? O cenário todo. Os peixinhos também sabem disso. A questão estrutural, ela é gritante. Eles organizam o sistema para que a gente não tenha diálogo dentro dele. E quando a gente fala no 10.639, e a pergunta fala se é possível enxergar potência nisso, né? E eu ainda não enxergo potência. É que nem eu falo para os companheiros. A lei está lá, ninguém está fazendo favor para ninguém, tem que exercer ela. Só que os caras têm alguns parâmetros que não deixam efetivada da maneira que precisa ser efetivada. Ainda nos vê como danças folclóricas e não nos permite aprofundar e navegar naquilo que realmente é necessário. Né? É difícil discutir dentro da sala de aula qual foi o ocorrido, o principal meio de estímulo com o George Floyd, lá nos Estados Unidos, né? Ou com o camarada no Carrefour. Eu tenho trabalhado essa discussão com as minhas alunas desde 2011 e eu tenho percebido que há uma lacuna muito grande, né, na questão da legislação das escolas, no sentido que existe a legislação que é fruto de uma luta de um povo, né, de um povo que vem, do nosso povo que vem há mais de 400 anos, lutando para se colocar na sociedade, a sua cultura, os seus valores, a sua força intelectual, a sua força de conhecimento, e a gente tem percebido que ainda é desconhecido, né? A lei existe, a lei está aí, ela atingiu a sua maioridade, mas precisa muito ser trabalhada, precisa muito ser implementada, principalmente na sala de aula. Pode-se observar que os professores que estão atuando hoje, poucos, até mesmo os professores, na educação básica, são poucos negros. Tá? Então, é uma questão, quando se vai discutir, se é um professor negro, se vai discutir com alunos que, em sua maioria, são brancos, há aquela questão, ao medo, ao receio de como as ideias, as colocações deles vão ser aceitas. Então, é uma lei que precisa, sim, ter um cuidado, precisa, sim, ser trabalhada com maior afinco, com maior empenho no nosso entendimento. Há muito ainda a ser feito. E o que o professor disse, os frutos, trabalhamos agora, quem vai colher? A nossa segunda, terceira geração. E hoje, com 18 anos, ainda continua esse som suave de atuação da lei. Nós ainda não temos, porque para ela ser executada, nós precisamos que todos os agentes sociais estejam trabalhando em favor dela. O Ministério Público tem que trabalhar, fazer propositivas, olhar a nossa Carta Magna, nossa Constituição, olhar o que fala nas questões das propositivas para o nosso povo, exigir que seja cumprida. As gestões escolares, a gente ainda tem muitos gestores racistas que não acreditam, que é o nosso desafio maior, coordenadores pedagógicos que não acreditam, que atrapalham o trabalho do professor, que atrapalha o trabalho de um estagiário que chega potencializado para levar essas diferenças para a sala de aula. Então, nós precisamos nos aquilombar também na execução e na cobrança para que essas ações aconteçam, porque se nós formos esperar, não vai acontecer. Porque ninguém deseja o negro lá em cima. Aqueles que chegaram pagam um alto preço por ter chegado. Paga a cada minuto, a cada segundo, a cada respirar. Então, a luta é nossa. Nós temos que... As pautas, né, pretas têm que estar na roda de janeiro a dezembro e não parar. Então, esse seminário, para mim, quando nós estávamos, né, elaborando, foi para nós assim,
é um filho que a gente está gestando, que não vai parar, porque a gente não vai parar por aqui, a gente vai permanecer provocando, porque a gente tem que levar as pessoas a entender o que a gente está falando. Estamos aqui numa luta e pensando nessa questão da inserção nas escolas, eu acredito que os professores negros ainda tenhamos um certo receio de trabalhar com essas questões, talvez por pensarmos que não estamos preparados para lidar com essas situações em sala de aula. E aí a gente acha que não tem um conhecimento profundo, né, dessa lei. E há uma resistência também ainda dentro das escolas, o meio social ainda não aceita plenamente essa discussão. Então, fica ainda um pouco complicado, assim, né, você chegar e introduzir um tema, né, com toda essa resistência. Mas, aos poucos, eu acredito que, né, estamos quebrando essas barreiras e vamos, sim, conseguir inserir. Eu tive uma experiência essa semana numa das escolas que eu trabalho, que quando eu comecei a trabalhar o tema, uma das alunas disse: mas você vai falar sobre isso? E como se não fosse uma coisa importante. Então, ainda há uma resistência social, né, para se falar, e a escola não apoia da maneira como deveria apoiar. Então, é um trabalho ainda muito árduo, mas que vamos ganhar tempo, vamos ganhar espaço, e acredito que daqui a algum tempo é como uma semente que vamos plantar e esperar. É como a árvore do dendê, né? A gente planta e não vai ver os frutos. O dendezeiro a gente planta e só as futuras gerações vão colher o dendê. Então, a gente vai plantar essa semente agora, seguir na luta e para frente as futuras gerações vão colher os frutos. A história do negro no Brasil, é permeada de grandes epopeias, tragédias inglórias, suplícios, tentativas de apagamento de identidade. Em contrapartida, tudo isso é compensado pela herança deixada por nossos antepassados, no que se refere à cultura, religiosidade, ciências humanas exatas. Afinal, a história do povo preto no Brasil se inicia a partir do Cais do Valongo, estendendo-se pelas montanhas de Minas, ou isso vai muito mais além? Olha, a primeira coisa eu digo que a história do negro no Brasil é uma história de resistência, né? Acho que é o primeiro ponto que a gente tem que ver é isso. O negro no Brasil resiste desde do primeiro que chegou aqui, o primeiro africano que chegou aqui na condição de cativo, e está resistindo, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse: história é resistência. E segundo ponto, a história do negro do Brasil não é escravidão. Escravidão é a violência cometida contra ele, contra o povo, né? Não define como pessoa, não define como sociedade, não define como grupo racial nem grupo étnico, né? Então, a escravidão tem que ser denunciada, é o ponto principal. Durante muito tempo, desde o momento que eu comecei a estudar, na verdade, desde criança, desde a alfabetização, que a gente aprende a epopeia das 3 raças no Brasil. Eu me lembro disso na década de 70, já há muito tempo atrás, né, quando a gente pegava o livro didático, a gente via o africano sorrindo com a enxada nas costas, o índio, né, com o seu arco e flecha pescando, e o bandeirante como símbolo do herói. Do herói, do europeu, né? Todos muito alegres, todos muito felizes, construindo uma nação. Não é isso. A gente desde pequeno que a gente é ensinado a ver a escravidão como a história do africano. Inclusive as datas comemorativas evocam a escravidão, né? Não evocam a cultura em geral. A gente tem que imaginar que estamos falando de um
de um continente. Não é uma cidade, não é um bairro, não é um país sequer, né? Mas são povos, tribos que formavam um continente gigantesco, um continente esse mãe, onde toda a humanidade provém dele, né? E que você teve esses povos sendo pegos ali e transportados à força do outro lado do Atlântico, e aqui eles influíram cultura, ciência, tecnologia, religião, né? Culinária, fizeram língua. A nossa língua hoje, a modalidade da língua portuguesa falada no Brasil é uma modalidade crioula, né? A gente tem mais palavras do dialeto bantu e dialeto iorubano da nossa língua do que outras vertentes do dialeto português fora da África, né? Então, na verdade, a história não começa no carro de valor. Tenho acreditado cada vez mais na potência que é a gente olhar para conhecer. A gente precisa conhecer, ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre esses nossos e essas nossas, que, a despeito de toda a violência, construíram formas de ter a sua humanidade perpetuada de maneira que nós estamos aqui conversando, né? Nós, pessoas negras, todas com alguma experiência, né, enquanto pessoas negras, né, provavelmente, conversando sobre isso e combatendo, inclusive, racismo. Essa conversa aqui não é uma conversa... enfim, a finalidade dela é muito preciosa, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente tem um desafio nesse sentido, em termos de produção de conhecimento. Observando a nossa sociedade, as nossas vivências, o nosso povo, a gente observa que, a despeito do projeto de eliminação das nossas existências, a gente teve um sucesso, né, de quem nos antecedeu, dos nossos antepassados, que permite que a gente esteja vivo, que essas referências culturais nossas, africanas, elas estejam nos mantendo em pé, né? Quando eu falo de referências culturais, estou falando de coisas muito amplas e que envolvem esses conhecimentos, inclusive ancestrais, né, Rogério? Quando a gente fala assim, olha, a nossa história, professor Renato, nossa história não começou na escravidão, né, no porto de embarque, ou no porto de chegada da escravidão, ela começa muito antes. A gente está falando de experiências milenares, né, de sociedades altamente diversificadas e com tecnologias, com conhecimentos muito aprimorados ao longo de milhares e milhares de anos, e que chegam até nós. E é uma coisa muito absurda o quanto que a gente ainda não consegue reconhecer, quanto que a sociedade brasileira não consegue reconhecer isso. É nessa medida que eu falo que tem um trabalho para ser feito, porque o Brasil que a gente vive hoje não é o Brasil, usando um clichê, o Brasil real. Né? O Brasil real, no meu entendimento, ele está ainda por construir e passa por um profundo conhecimento e valorização dessa nossa existência negra nesse país, da existência afropindorâmica nesse país, da existência indígena nesse país. Tem uma dívida que o Brasil tem conosco e com a própria sociedade brasileira como um todo. E sem isso eu não percebo possibilidade de futuro, né, com cidadania plena, com tudo que parece ser utopia, né, com democracia, sem passar por isso. Falamos um pouco sobre saúde. Na música Boca de Lobo, do rapper Criolo, rapper paulistano, ele diz o seguinte: plano de saúde de pobre, filho, é não ficar doente. Sabemos que a maioria dos pobres nesse país são negros ou descendentes de negros. Diante desse quadro, que se agravou exponencialmente nos últimos anos, pergunto: plano de saúde de negros pobres é não ficar doente? Ou isso pode ser revertido? Aberta a palavra. Nós enfrentamos ainda muitas dificuldades, o nosso acesso ainda é muito complicado, porque eu costumo falar o seguinte: todos os hospitais e UPAs estão em lugares mais centralizados, então, e a nossa população não está nesses lugares. Então, quando nós falamos em acesso, nós teríamos que dar acesso a todos os lugares, inclusive aos lugares periféricos, que é onde a nossa população ainda está.
porque nós sabemos que, embora a Constituição aí diga em princípio da igualdade, da liberdade, da segurança, o nosso povo também não está seguro, ele não está livre, ele, graças a Deus, ainda teve esse avanço na Constituição, mas efetivamente não. Nós somos o povo que ainda mais apanha, nós ainda somos o povo que mais sofre o racismo efetivo, nas estruturas, nós somos o povo que menos tem acesso à saúde, e é disso que nós estamos falando, né? E o nosso povo está adoecendo, adoecendo mentalmente, adoecendo fisicamente, e tendo problemas, porque, infelizmente, o Estado não cumpre o seu papel. Voltando para a questão da doença falciforme ou anemia falciforme, ela é uma doença hereditária e genética de maior prevalência no Brasil, né, predominantemente na população afrodescendente, e infelizmente poucas pessoas já ouviram falar dela, poucas pessoas sabem o que é a doença falciforme. Essa aí ia ser uma das minhas perguntas, mas já que você está falando, vamos nessa. Então, Rogério, a doença falciforme, os estudos que se tem do continente africano, e devido a um surto de malária que teve lá, as hemácias dessas pessoas, aliás, as hemácias de uma pessoa que não tem a doença falciforme, elas são redondinhas, maleáveis e de fácil circulação, que seja nos pequenos capilares sanguíneos. E devido a esse surto de malária, as hemácias dessas pessoas teve uma mutação, para ver o tanto que o nosso organismo é inteligente. Para que essas pessoas pudessem sobreviver, as hemácias delas tornaram-se em forma de foice. Foice, essa ferramenta que muitos lavradores utilizavam mesmo, ou meia-lua. E, ao tornar em forma de foice, essas hemácias, ao passar nas correntes sanguíneas, elas obstruem o vaso. E, ao obstruir o vaso, ocorre muita dor nesse local, muita dor. Então, ao longo de nossa vida, de nossa existência, nós vamos tendo microinfartos. E esses microinfartos nos ocasionam umas diversas consequências em nossa vida, vários sintomas. Um deles são as crises dolorosas, infecção de alta repetição, porque temos um sistema imunológico baixo, necrose nos ossos, AVC, priaprismo, que é a ereção indesejável de relação sexual, tudo isso devido à falta, essa má oxigenação em que nós temos em nosso organismo. E como que aconteceu? Por que a doença falciforme no Brasil, aqui um país que mais tem, devido ao tráfico, né, das pessoas escravizadas que aqui foram? Então, essas pessoas que têm o traço, né, ao ter filhos com outras pessoas que têm o traço falciforme, nasceram pessoas com anemia falciforme. Então, o Brasil, ele é a doença de maior prevalência genética hereditária. Muitas pessoas têm o traço e não sabem que tem o traço, só vão saber, só vão conhecer o que é a doença falciforme quando nasce o filho, a criança. O público que eu trabalho, que é a questão das pessoas neurodiversas, nosso povo preto neurodiverso, eles não têm acesso ao tratamento adequado, sabe? E esse é um grande desafio, tanto para mim quanto para os outros profissionais, para fazer o nosso povo preto ter acesso ao tratamento adequado. A gente sabe que o tratamento multidisciplinar é caríssimo, fica em torno de R$11 mil por mês. Nossa. Quem tem eu tenho um filho neurodiverso e esse é o valor do tratamento dele. Então, para cada criança neurodiversa, o valor muda, né? É um tratamento adequado, não estou falando de tratamento nem de SUS, é um tratamento adequado. E o nosso povo preto não consegue chegar nesse tratamento, sabe? Um grande desafio que nós temos é fazer com que os crianças neurodiversas, pessoas neurodiversas, tenham acesso a esse tratamento adequado.
Porque uma pessoa que não tiver acesso a tratamento de estimulação precoce, ela vai ser uma pessoa neurodiversa atípica, que a gente fala, com mais dificuldade na vida adulta, né? Então, assim, o direito tem, é assegurado, as leis têm, só que fazer esse direito ser cumprido é muito complicado, sabe? Ontem eu vi uma live, Vandinha, sobre o SUS. Para as pessoas que não têm condição de pagar advogado, elas podem ir na defensoria pública, fazer o seu direito a ser assegurado. Só que isso demora cerca de 1 ano. A gente pode perder 1 ano no tratamento. Uma pessoa que está doente hoje pode perder 1 ano de tratamento? Não pode. Né? Uma condição cerebral não pode. Se for um AVC, não pode perder 1 ano de tratamento. Né? Então, essa é a situação que o nosso povo preto passa. Como garantir, né, uma saúde mental se a gente não consegue garantir o básico, se a gente não consegue ter acesso ao básico, né? E aí eu lembro que no Setembro Amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio, eu fiz uma reflexão, né, no sentido de pensar que o setembro é amarelo, mas todos os outros meses do ano são pretos, né? Porque nas estatísticas a gente acha isso muito fácil na internet, a maioria das pessoas que se suicidam são as pessoas pretas, né? E aí, retomando os lugares onde eu fiz estágio, né, onde eu passei no SUS, né, na rede de saúde mental, quando eu lembro dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial, a maioria das pessoas que estão nesses CAPs são quem? São pessoas pretas. A maioria das pessoas que estão internadas nos hospitais psiquiátricos são as pessoas pretas. A maioria das pessoas que estão internadas nas comunidades terapêuticas, né, que tem sido aí o maior alvo, né, de ataque, a luta antimanicomial, são pessoas pretas, né? Então, a gente percebe o quanto a gente é violentado o tempo todo na sociedade, e é uma reflexão que eu faço, né, na clínica, né? Como que eu vou trabalhar e assegurar a saúde mental para essa população que é violentada o tempo todo,